uns 2 domingos atrás. A nível geral, participa de uma igreja co-irmã, então a gente não tem muito o que falar, muita dificuldade nesse sentido, por ser alguém que a gente já conviveu com irmãos nossos aqui. Então, a gente tem a alegria de poder ouvir como é que ele se tornou um crente em Cristo. Bom dia, irmãos. Eu gostaria primeiro de agradecer as orações pelas 2 cunhadas, a Elisângela e a Hélia, e dizer que foi um grande livramento que Deus concedeu a elas, de modo que nós ficamos alegres diante do que temos visto, né? Muitas pessoas que ali estavam foram a óbito, no ônibus que elas estavam, e da cadeira onde elas estavam para frente, do lado que elas estavam, do lado direito, não teve ninguém vivo, né? E o mais interessante é como Deus cuidou de todas as formas, né? E ainda hoje tem pessoas que estavam no acidente que não conseguiram fazer nenhuma cirurgia. Ela foi deslocada a 400 quilômetros de distância. Ela teve fratura nas 2 pernas, uma das cunhadas, fratura exposta, e estourou os 2 joelhos. Os médicos, quando chegaram ali, nem cogitaram a possibilidade de retorno a andar. Mas o mais interessante é que durante esse período elas estavam compreendendo que Deus estava cuidando delas, e elas muito mais confortavam os familiares do que se desesperavam. São 2 crentes, 2 pessoas que servem ao Senhor. E o mais interessante é que os médicos não conseguiam compreender, mas nós compreendemos tamanha recuperação. Algo que eles nem cogitavam. Após as cirurgias que foram sendo realizadas, e os médicos também deixaram claro que o material que estava sendo utilizado nas cirurgias era um material bem mais barato e corria risco de haver uma rejeição. Por essa razão, tinha que haver um período de 7 dias para ela poder fazer uma nova cirurgia. Houve uma recuperação assim extraordinária. Ela tomou 4 bolsas de sangue, perdeu bastante sangue, né, durante o acidente. E essa semana agora foi dia que ela retornou para casa essa semana, no início dessa semana passada, aliás. E o médico, quando foi dar alta a ela, deu um relatório a ela em relação à situação que ela se encontrava, que até antes então não tinha sido dado. E para nossa, não surpresa, para nossa alegria saber que Deus continua sustentando, não porque beneficiou dessa maneira. Ela teve uma fratura exposta. Eu conversava ontem com o irmão Manuel, e geralmente acaba tendo que utilizar aqueles ferros na perna por um longo período. O médico disse a ela que a recuperação foi tão rápida, e mesmo sendo uma fratura exposta, não precisou usar aqueles ferros. E o mais interessante é o que ele disse no final. Ele disse: olha, ela perguntou assim: doutor, eu não tenho quanto tempo se eu vou voltar a andar. Eu entendo que Deus tem cuidado, mas eu gostaria de saber alguma coisa em relação a isso. Ele disse: não, olha, para você começar a colocar o pé no chão, 3 meses. Uma pessoa que teve uma fratura exposta. Então, assim, Deus tem cuidado, né? Elas caminharam conosco durante algum tempo. Eu vou falar um pouquinho. E o mais interessante é que a minha cunhada relata que ela estava levando alguns devocionais. Nós levamos uma caixa de devocional. Nós tivemos com eles no final do ano, e ela estava levando alguns devocionais, né? E ela relatou esses dias para nós no seu retorno, com os devocionais manchados de sangue, para um retorno e uma reflexão com o Senhor. Deus quer alguma coisa com tudo isso. Isso tem falado conosco e com os familiares, principalmente aqueles que não conhecem o Senhor, que não têm uma intimidade maior com o Senhor. Eles têm falado
que se trata de um milagre, né? Isso nos alegra por saber que algo ruim tem um propósito para que Deus possa estar alcançando a vida desses familiares, né? Mas isso nos alegra, e principalmente a convicção delas, porque algumas pessoas vão ali visitar e alguns familiares chegaram ali e quiseram começar a se emocionar, e ela rapidamente disse: olha, choro não, nós temos motivos aqui para nos alegrar. Eu recebi mais uma oportunidade de vida, Deus nos concedeu, então é motivo para nós agradecermos a Ele. Então ela tem confortado muito mais do que sido confortada pelos outros, e tem aproveitado esse tempo para estudar um pouquinho mais sobre as Escrituras e tudo mais. Bom, irmãos, como eu já falei há 2 domingos atrás, a nossa caminhada cristã teve início, eu propriamente dito, minha esposa vai falar um pouquinho sobre a caminhada dela, mas o meu primeiro contato com o Evangelho foi em torno dos 9 anos de idade. Em São Paulo, ali onde nós residíamos, ali próximo da região do Ipiranga, região central de São Paulo, e eu tinha uma tia que tinha contato, que frequentava a igreja, e sempre tinha contato com ela, e ela sempre falava um pouquinho do Evangelho, falava da importância, e mesmo sendo um jovem muito tranquilo, não dava a devida atenção, isso até os meus 15 para 16 anos de idade. O fato é que muitas vezes ela convidou, fui por diversas vezes à igreja, tive contato diretamente com cristãos, mas eu não ainda tinha sido atraído pelo Senhor, e sempre dava alguma desculpa, não queria, até que meu pai decidiu, cansado ali de viver quase 27 anos em São Paulo, naquela agitação, decidiu ir embora de São Paulo, voltar para o Nordeste, pensando um pouco na família, por conta da violência. E aí eu pensei: estou livre da minha tia, né? Ela não vai mais me perturbar, ela não vai mais ser algum motivo para me atrair para o Evangelho, nem me chamar para a igreja. O fato é que no dia 2 de fevereiro de 2000, nós chegamos em Juazeiro do Norte, e para minha surpresa, a minha outra tia passou também, que já frequentava, a me convidar e a também me cobrar a ida na igreja. Então a graça é irresistível, né? De uma maneira que nós ficamos constrangidos, né? E ali tivemos um contato, ela já tinha um tempo, uma vivência, e eu comecei a refletir algumas coisas. Estávamos ali é muito conhecida Juazeiro do Norte por ser a capital da fé, né? Eles usam esse slogan. E ali também comecei a ter algum contato, de uma forma um pouco mais intensa, com o catolicismo, e aquilo também me despertou algumas coisas, né? E comecei alguns contatos com algumas pessoas que vinham à casa da minha tia, até que então Deus, de uma maneira graciosa, um dia à tarde, nós estávamos sentados na calçada, e o pastor apareceu ali na casa da minha tia, tivemos uma conversa gostosa de uma tarde, e nos veio o desejo de poder ir até a igreja ali naquele dia, e daquele dia em diante, Deus nos atraiu com a sua maravilhosa graça, nos deu a oportunidade e o privilégio de servir a Ele, nos convocando para fazer parte da família de Deus. Isso ali em novembro de 2002, e de lá para cá nós trilhamos alguns caminhos. Essas cunhadas são frutos do nosso privilégio de termos sido chamados pelo Senhor. Como uma boa parte da família da minha esposa, tivemos a oportunidade de também evangelizá-los, de poder apresentar um pouquinho daquilo que nos foi concedido pela bondade de Deus, né? Nós podemos dizer que são filhas na fé,
porque pudemos acompanhar os altos e baixos, os sofrimentos, e Deus nos deu a oportunidade de podermos juntos levar a palavra de Deus. E aí ficamos um tempo ali em Juazeiro. Eu vim de Juazeiro para cá em agosto de 2003, mas durante o tempo que ficamos ali, o local onde Deus nos trouxe a palavra dele era uma igreja muito pequenininha, era numa garagem. Eu me lembro muito quando vamos para o Guararapes ali, que o formato é o mesmo formato que Deus nos revelou a sua graça. E logo começa a surgir o desejo de aprender um pouco mais, obviamente. Aí tivemos a oportunidade de conhecer a igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, cujo pastor é o pastor Almir, né? E ali ficamos um período, nós particularmente, eu e Elizabeth, ficamos um período muito pequeno. Eles permaneceram uma caminhada aí de mais de 10 anos, os cunhados, as cunhadas, eles permaneceram lá na igreja do Novo Juazeiro. Inclusive, ainda hoje, nós tivemos aqui a irmã da Elizabeth e o sobrinho dela, que fazem parte lá da igreja do pastor Almir, no Novo Juazeiro. E aí, conhecemos o pastor Almir, ficamos um tempo ali, e viemos para Petrolina para trabalhar. Passamos um tempo sem que o contato houvesse com igrejas batistas regulares, mas na caminhada cristã nós começamos a ver que havia uma necessidade de aprender um pouco mais, pelo pouco que tínhamos passado ali junto na igreja do Novo Juazeiro, né? E durante nossas atividades curriculares, né, nós passamos aí, eu particularmente, quase 20 anos em sala de aula, e um dos nossos alunos, 2 alunos, eram filhos do pastor Agemiro, lá em Jardim Amazonas, né? E aí começamos a conversar um pouquinho com os meninos, e conhecemos a igreja, conhecemos o trabalho, ficamos ali uma década, quando Deus, nesse meio inteirinho aí, uns 5 anos já de caminhada com eles, Deus começou a nos incomodar de sairmos da zona de conforto, do banco, de sermos somente ouvintes e vivermos o evangelho na prática. E aí começamos aquela longa história que eu contei aqui para os irmãos, a orar para que Deus nos direcionasse para podermos fazer a sua obra, de maneiras que aquilo que Deus fez nas nossas vidas, de maneira gratuita e bondosa, também nos alegra levar a outros, né? E aí passamos um período orando, Deus respondeu às nossas orações no devido tempo e no tempo dele, e passamos ali um ano, né? Temos um trabalho iniciado, temos notícias de lá, sempre mantemos contato, fizemos contato com muitas igrejas e pastores, pudemos ali corroborar com alguns trabalhos, e estivemos na cidade de Pomerode, Santa Catarina, ano passado. Precisamos resolver algumas particularidades aqui na cidade, mas Deus ainda nos assenta o desejo de um retorno. Porém, né, tivemos conversando com o pastor, né, pretendemos ficar um período aqui, e não podemos ficar clandestinos, né? A melhor coisa, e Deus é um Deus ordeiro, é um Deus de ordem, e conversamos com o pastor a necessidade de podermos, durante esse tempo que estivermos aqui, podermos realmente estar legalizados diante do Senhor, né? Apesar de o nosso papel como cristãos não depende da membresia de uma igreja. Todo cristão tem a função de exercer o seu sacerdócio aonde ele estiver. Isso é apenas uma responsabilidade de nós para prestarmos um testemunho para a sociedade acerca da situação eclesiástica da igreja, né? Mas basicamente é isso, irmãos. Deus ainda temos os planos de retorno, mas enquanto estivermos aqui, que não sabemos um período específico, porque as coisas que temos para resolver são coisas burocráticas, muitas não dependem de nós, e Deus tem os seus planos, né? Nós temos falado com o pastor que o nosso objetivo é, enquanto estivermos, somos cristãos em tempo integral,
não estamos de férias. Então, estamos ali junto nas quintas-feiras, caminhando, tem nos animado, há esperança de que de repente surgir ali uma igreja. Esse é o trabalho, esse é o propósito, e despertar em você também o desejo de juntar-se a nós, porque o trabalho tem surtido efeito, as pessoas têm tido curiosidade, têm perguntado, têm convidado pessoas, e nós cremos que Deus tem alguma coisa ali naquele local e vamos continuar firme trabalhando, não somente nas quintas, naquilo que tiver a necessidade, como nós temos feito, de acordo com o que a igreja precisa. Estamos à disposição, queremos deixar a igreja ciente que Deus ainda tem o desejo de um breve retorno, e quem sabe até lá muita coisa ainda vai acontecer. Nós não ditamos os planos, traçamos, mas a confirmação vem do Senhor, Que Deus os abençoe. Estamos juntos nessa caminhada. Enquanto estivermos peregrinando de forma forasteira, estaremos juntos com a família do Senhor. Esse é o propósito, amém? Deus os abençoe. Bom dia, irmãos. Prometo ser breve, até porque parte do meu testemunho acho que meu esposo já antecipou. Mas aí eu vou contar a parte que eu ainda não conhecia. Então, eu creio que, como a maioria dos que estão aqui, também vim do catolicismo. Com 12 anos de idade, eu nasci e me criei no interior do Ceará, numa cidade chamada Aurora. Acho que você não sabe nem onde fica. Onde o vento fez a curva um pouquinho para lá. Então, aos 12 anos de idade, eu tive a oportunidade de morar em Juazeiro do Norte, onde algumas irmãs mais velhas já moravam. E lá eu tive contato com o Evangelho, pela primeira vez, em algumas denominações como Adventista do Sétimo Dia, Maranata e outras mais. Não sei porquê, mas Deus sabe, não consegui me identificar. Algumas coisas da doutrina eu não concordava, então acabava indo, passava um período, mas acabava me distanciando. E aí passei a minha adolescência até entrar na fase adulta, totalmente descompromissada com o Evangelho. E aí foi com 19 anos que eu conheci o Rogério, e ele me falou que aonde poderia me convidar, onde muitos convidam para jantar e para uma pizzaria, ele tinha a igreja para me convidar para ir. E aí foi lá onde eu tive, na verdade, mais contato com o Evangelho, aonde o convite foi irresistível. Poucos domingos, assim, a gente frequentando, e aí, sem dúvida, Deus colocou no meu coração a necessidade de reconhecer que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e reverenciá-lo e segui-lo a esse Deus que pode todas as coisas. Então, a partir dali, nós passamos o período, que aí chega no testemunho que ele já antecipou, que é onde a gente pôde vir para Petrolina, e aí passamos um bom período, até então na primeira igreja batista, onde a gente tinha necessidade de aprender mais. Foi quando nós fomos para Jardim Amazonas, e de lá para cá eu não vou repetir, porque vai ficar muito repetitivo, porque vocês já sabem da história. Mas, assim, estamos muito felizes por estar aqui, de alguma forma poder contribuir e somar com o Evangelho de Cristo, poder levar outras pessoas que necessitam e crescer, porque nós não só temos a ensinar, acima de tudo, a aprendermos juntos. Eu acho que esse é o maior propósito. Enquanto estivermos aqui do lado de cada vida, é um crescimento constante. É tanto que eu costumo dizer que quando o crente para, ele nunca para, ele regride. Ou seja, a gente volta às velhas práticas, a gente volta a cometer até então, porque a nossa luta maior é contra a nossa natureza pecaminosa, é o velho homem que sempre vai querer vir à tona e nos tentar a voltar às velhas práticas, Por isso que tem que ser um crescimento constante e frequente, buscando cada vez mais nos alimentarmos daquilo que nos nutre, que é a palavra de Deus, é o crescimento espiritual. Mas aí eu agradeço a oportunidade a todos. Deus abençoe.
Aqui um pouco. Convidar todos que falaram para chegar, inclusive da semana passada, irmão Vinícius,